Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje é Matheus Freitas, advogado especialista em direito do agronegócio, sócio do escritório João Domingos Advogados. E o tema da nossa entrevista será Desafios e oportunidades do agro brasileiro na era Trump. Matheus, seja bem-vindo, tudo bem com você? Obrigado, Divino, tudo bem, e você? Tudo ótimo, muito bom falar desse tema, está em alta, né? Todo mundo quer falar do Trump agora. Eu já falei algumas vezes já na semana passada sobre isso em algumas redes. Acho que é a quarta vez. Bom demais, prova que o assunto está nos trend. Matheus, muita preocupação por parte de muita gente, euforia e alegria por parte de outros, né, com essa vitória do Trump. Ele assumiu no dia 20 de janeiro, teve grande apoio dos agricultores norte-americanos. Como é que deverá ser o governo de Donald Trump para o agro nos Estados Unidos? Com certeza vai ser melhor do que o nosso, né? É a resposta que eu dou inicialmente. Sim, por razões ideológicas, e não só, até porque o governo americano tem uma política de Estado muito forte em termos de subsídios fiscais para os produtores rurais norte-americanos, o que a gente vai ter uma intensificação disso no governo Trump, por ser alinhado ideologicamente aos ideais, né, dos produtores rurais. Então ele vai conceder subsídios, vai aumentar subvenções em termos de crédito rural, ele vai ajudar bastante, vai ser muito parceiro do agronegócio americano, que tende a aumentar a competição em relação ao nosso agronegócio aqui, que não tem tanta força assim por parte do governo. Quando você fez a brincadeira inicial aí, melhor que o nosso, como é que você acredita que vai ser o nosso negócio ao longo desse 2025? Bom, a gente já está com uma tendência forte de restrição de crédito por parte dos bancos em termos de recursos livres e muito mais em relação ao Plano Safra, que já é bem defasado, com notícias dizendo que a subvenção do Tesouro Nacional vai diminuir e que as taxas de juros oficiais, ou seja, aquelas praticadas dentro do crédito rural, que a gente chama de controlado, aumentando em virtude da alta da Selic. E o governo já não é muito tendente a ajudar o agronegócio, ideologicamente desalinhado com esse setor tão importante da economia. Com certeza teremos mais um ano aí de dificuldades de entendimento entre o agronegócio e o governo. Muita gente acha que o Trump é doido, né? Que ele assim, é meio malucão, meio fora da caixinha. E ele, segundo essas pessoas que o acham louco, ele busca muita confusão. Agora, ele com certeza vai ter uma relação com a China um pouco não amigável, a relação comercial, digamos assim. Da outra vez ele já implantou taxas e tal. Aliás, eu gostaria de ouvir de você. O que você acha que vai acontecer? Você acha que vai ser uma relação amistosa ou vai ser uma relação conflituosa? Amistosa nunca será, mas penso que será um pouco mais leve do que da primeira vez, do primeiro mandato do Trump. Ele já deu alguns indícios de que será um pouco mais cuidadoso com as medidas. Haja vista aí a situação do TikTok, a empresa chamada ByteDance, que é a dona do TikTok, ela recebeu alguns abraços legais do Trump, que evitou a sua saída repentina do mercado norte-americano. Então, isso quer dizer que o Trump vai ser um pouco mais comedido nas suas atuações em relação à China, até porque, apesar de ser chamado de doido, ele não é doido nem um pouco. Ele é bem inteligente e tem pessoas muito fortes o ajudando a pensar a economia, as estratégias comerciais dos Estados Unidos, das quais ele é um grande decisor. Aliás, o executivo do TikTok foi convidado para a posse do Trump, né? É sempre Exatamente. bom a gente ressaltar isso. Imediatamente após a posse, o governo americano começou a deportar migrantes latinos de diversos países, inclusive do Brasil, né? O pessoal chegou aí algemado e virou aquela coisa toda, mas parece que já acontecia antes, inclusive, mas teve ali problemas com a Colômbia, o México já se manifestou, países da América Central já se manifestaram,
De alguma maneira, isso pode interferir nessas relações comerciais desses países com os Estados Unidos, Matheus? Isso já acontece há muitos anos, desde 2017, pelo menos aqui em relação aos brasileiros, isso tem sido frequente. Pelo menos 1 ou 2 vezes por mês, aviões cheios de brasileiros chegam aqui no Brasil. E esse foi o primeiro avião do Trump e vai continuar chegando, porque, como disse hoje aqui, comentando com meus colegas, existe uma lei lá, ela tem que ser cumprida. Infelizmente, é assim que funciona. Quem está ilegalmente lá vai sofrer as consequências, porque é um governo um pouco mais duro. Mas o anterior, que era de esquerda, que era democrata, fez chegar vários imigrantes nesses países, mas que, como ideologicamente são desalinhados com Trump, agora colocaram a voz nos jornais para falar contra essas medidas que já eram realizadas há anos, desde o governo de Barack Obama. Eu não A vejo essa imprensa, relação comercial estremecendo em virtude de deportações que são apenas cumprimento da lei americana. na verdade, a imprensa ela reverbera aquilo que ela quer, aquilo que é interessante Exatamente. para ela. É isso. Inclusive, o presidente da Colômbia, salvo engano, disse que não receberia os aviões norte-americanos e acabou voltando atrás e recebeu, né, com o pessoal que foi deportado para lá. Não recebeu os próprios cidadãos, ele estava completamente equivocado. Matheus, o Brasil se tornou o maior produtor e exportador de soja do mundo, não foi à toa, foi graças a uma ação do Trump lá atrás. A China é um grande cliente da soja americana. Você acha que, você já falou aí que deve ser uma relação um pouco mais amistosa, menos conflituosa até do que foi no passado. Você acha que pode haver alguma migração de compras da China, da soja americana, para a soja brasileira? Pode sim, não só em virtude de uma guerra comercial 2.0 entre os dois países, mas também na perspectiva de oportunismo da China. Até porque a soja brasileira se torna mais barata no mercado em virtude da alta do dólar, que é a consequência de um governo forte nos Estados Unidos. E aí a China vai comprar de quem tem o produto mais barato. Comprador é comprador, seja a gente no mercado ou um player internacional comprando uma commodity. E se for chinês, então, aí é fora da curva, né? Porque eles são Exato. muito bons em Exatamente. comércio. Aliás, você falou do dólar forte. A gente tem que ressaltar que o dólar forte e o real fraco, né? Sim. Né? E essa relação inversa, ela ajuda de um lado e atrapalha de outro, né? Acho que até avançando um pouco no assunto, a gente tem competitividade para venda, mas a gente perde muito em compra. E nós compramos muito insumo de fora cotado em dólar. Então, o custo de produção aumenta e o preço não. Eu estive agora no mês de dezembro na Argentina e também no Uruguai. E eu fiz uma viagem de carro. Um ano antes, eu fiz uma viagem muito parecida, Matheus, pela Argentina. E eu cheguei a pagar o combustível lá a menos de R$ 3, a gasolina, né? A média de R$ 3 por aí. Agora, acima de R$ 7. Aí muita gente vai falar para mim, mas então o presidente que entrou lá está piorando a economia, está deixando tudo mais caro para os argentinos. Não, a nossa moeda é que está fraca, a nossa moeda é que perdeu valor, né? E acaba que nós estamos mais pobres. A grande verdade é essa, né? É verdade, a economia argentina é dolarizada, então na cotação a gente está perdendo, né? Você falou desse certo protecionismo americano. Até que ponto o protecionismo da era Trump vai afetar a economia brasileira, Matheus? Bom, de um lado a gente tem os possíveis benefícios, né? Ele fechando para alguns mercados com tarifas, esses mercados podem se virar para nós. De outro lado, os Estados Unidos são um mercado para o Brasil em alguns produtos, como couro, né, carne bovina, suco de laranja, enfim. Se ele cumprir algumas promessas que tem feito em relação ao Brasil, de uma hora ele fala uma coisa, outra fala outra, mas se cumprir as promessas negativas, a gente pode ter uma redução da fatia de exportação para aquele país. Esse é um dos piores malefícios, né? Em relação ao protecionismo que Trump está pregando fazer nos Estados Unidos nesses
próximos anos de governo. Você citou o exemplo da carne bovina. No ano passado, os Estados Unidos foram o nosso segundo cliente em compra de carne bovina. Você acha que pode haver alguma tarifação sobre a carne importada do Brasil? Olha, esse é um ponto bem capcioso, até porque nós somos os maiores produtores de carne bovina em solo americano. Quando eu falo nós, uma empresa brasileira chamada JBS, que Exatamente. alguns amam e outros odeiam, né? É verdade. Mas ela é a maior produtora de carne em solo americano e comprou frigoríficos, né, deste século mais do que qualquer outra empresa no mundo, né? É o maior faturamento, a maior receita deste ramo. Então, é o Trump que sabe, se ele quiser continuar a consumir carne americana, ele vai consumir carne brasileira do mesmo jeito, porque é a nossa empresa que está lá produzindo, é a empresa brasileira que produz naquele solo. Então, não vai fazer tanta diferença, né? As matrizes frigoríficas aqui exportam menos do que produzem lá dentro. Então, não vejo um impacto tão grande em relação à exportação brasileira para os Estados Unidos. Você citou a JBS, só lembrando que a JBS entrou no mercado de ovos agora, nessa semana, né? E entrou muito forte, né? Sim. Uma outra questão que vale a pena ressaltar é em relação ao rebanho bovino norte-americano, que ele diminuiu muito. Então, para que o Trump possa colocar aí tarifas na carne brasileira, pode ser que aconteça exatamente o que você disse aí, falte carne no mercado norte-americano, E não né? tem que comprar de alguém, e nós somos os maiores produtores. Exatamente, exatamente. Às vezes a gente está numa boa condição e às vezes está numa condição um pouco mais desagradável, desfavorável. A palavra não é nem desagradável, é desfavorável. Mas a Abramilho avalia a possibilidade da China restringir a compra de sorgo norte-americano e o Brasil poderia abocanhar uma fatia expressiva desse comércio. Existe até uma torcida, Matheus, para que nós aumentemos a área plantada com sorgo. Você acredita que a gente pode abocanhar essa fatia aí do sorgo que a China compra dos Estados Unidos? Se a China cumprir a promessa, com certeza, né? O problema é que o sorgo tem sido tão pouco competitivo em termos de preço, compensativo, na verdade, para o produtor rural, como o milho, né? Os preços não estão tão bons para a venda. Então, eu não sei se o produtor vai abandonar culturas mais competitivas, com preços melhores, para plantar sorgo em grande escala. Isso precisa ser muito evidente, muito concreto, até porque a gente começa a safrinha agora, e quem tinha que comprar semente já comprou. Então, para essa safrinha, não sei se a gente vai ter essa fatia de mercado, isso realmente acontecendo, mas para a próxima, pode ser que aconteça. A menos que tenhamos problemas climáticos, né, e a janela do milho fique prejudicada, porque pode acontecer, pode, é uma possibilidade. Quando se fala de natureza, tudo é possível, né? Sim. Nesse caso, sim, né, o sorgo seria uma boa opção. Do contrário, o milho deverá continuar sendo essa A opção segunda cultura, né? interessante. Exatamente. Agora, uma das coisas que o Trump está fazendo, Matheus, é incentivando o uso do petróleo, né? Isso deixou muita gente de cabelo em pé, saiu do Acordo de Paris e tal, e o pessoal achou que ele ia buscar incentivar fontes renováveis de energia, e ele não, ele voltou para o bom e velho petróleo de antigamente e falou, não, isso aqui é a fonte mais barata, é a fonte que vai fazer a gente se tornar altamente competitivo. Você acha que... Outra coisa, o Trump ele tem uma relação amistosa com a Arábia Saudita. Você acha que isso pode fazer com que haja um recuo global nos preços do petróleo? Sim, acredito. Ele falou claramente e repetiu 3 vezes, né? Perfurar, perfurar e perfurar, referindo-se ali à atividade de exploração petrolífera, né? Ele mencionou também que os Estados Unidos são uma nação abençoada, mais ou menos isso que ele quis dizer, porque é uma das poucas que tem petróleo no chão. A gente tem aquelas imagens de petróleo sendo extraído no Texas, ali, diretamente do solo, né? Que é algo bem raro no mundo. Mas os golfos dos Estados Unidos também têm grande produção de petróleo, e ali concentram-se as maiores empresas fora, a Saudi Aramco, que é da Arábia Saudita, das empresas do Oriente Médio. Nós temos as maiores petrolíferas do mundo dos Estados Unidos.
Então, com certeza, isso tende a aumentar a oferta, se ele, de fato, incentivar esse ramo nos Estados Unidos ali, a oferta de petróleo vai aumentar e os preços tendem a diminuir. É claro que a gente tem do outro lado um grande jogador, que é a Arábia Saudita e os seus amigos no Oriente Médio. A gente chama de OPEP, né, na verdade. Ele tem muito poder para mandar nos preços. Então, para eles, preço baixo, estão perdendo dinheiro. Eles podem reduzir a produção e equilibrar esse jogo. Então, é tudo um jogo de xadrez, é uma balança e quem errar no peso perde, cai no pé. Como é que a gente fica nessa, Matheus? Porque petróleo nós também temos à vontade, apesar de termos um incentivo aí ao etanol, a fontes renováveis, né? O Brasil vem sendo, de certa forma, o protagonista nisso no mundo, né? Apesar de não ser tão reconhecido, mas é protagonista. Mas temos muito petróleo. Do seu ponto de vista, com o seu conhecimento, o que você acha que deve acontecer? Como é que a gente fica nessa aí? Voltamos ao velho petróleo de guerra ou não? Continuaremos nas fontes renováveis? A verdade é que as fontes renováveis, elas ainda são incipientes perto da demanda de combustível fóssil, né, de petróleo, de gasolina e diesel, né, digamos assim. E o Brasil, apesar de ter um grande potencial de reserva, em termos de perfuração e transformação, nós estamos muito aquém no mundo. As pessoas não sabem, mas a Petrobras não é nem de longe uma empresa tão eficiente quanto uma empresa norte-americana, uma Saudi Aramco da vida. Ela é bem lenta, né? E está se recuperando ainda dos efeitos da Lava Jato. Da Lava Jato não, né? Dos escândalos ali que levaram a Lava Jato a acontecer, né, na verdade. Então, investimentos errados, gastos necessários, desvios, enfim. Hoje ela está se recuperando e não sabemos se de fato vai se recuperar de tantos efeitos negativos que ela sofreu. Então, sua capacidade de investimento e de crescimento é muito pequena. O que a gente precisa é aumentar a concorrência, mudar a legislação e aumentar a concorrência e transformação de petróleo no Brasil. Caso contrário, até que as fontes renováveis sejam majoritárias, ficaremos reféns desses grandes países produtores. Eu realmente não acredito nessa mudança, nessa transformação que você disse aí que é necessária, viu? Também não. Sem querer ser pessimista, né, Matheus? Matheus, existe um estudo até recente agora, da Celeris Consultoria, em que ele fala das taxas de juros nos Estados Unidos, que devem ficar em patamares altos. E isso vai fazer com que a Selic continue a subir. Já estava programado, né, a alta da Selic, mas ela deverá continuar a subir. Com isso, os juros aumentam no Brasil e os produtores rurais podem pagar mais por esses recursos que lá no início você já falava que são parcos e são muito poucos, né? Não são suficientes. Isso pode, de alguma maneira, aumentar a inadimplência por parte de produtores rurais que acabam alavancando, investindo e depois não dão conta de cumprir? Nós já estamos com a inadimplência histórica, né? Talvez uma das maiores da história do agro brasileiro, decorrente da alavancagem ocorrida na pandemia da Covid-19, dos efeitos da guerra da Ucrânia no Oriente Médio, das altas dos insumos e das quedas de preços, que agora estão tendentes a subir e estabilizar, mas a crise já aconteceu, tivemos El Niño no meio do caminho também, tivemos crises climáticas no sul do Brasil, que é uma região produtora relevante. Então, o agro brasileiro ele já está com a inadimplência alta em virtude destes efeitos. E o aumento de juros, para quem ainda tem acesso ao capital, que são poucos diante da quantidade de produtores que nós temos no Brasil, vai sim elevar a inadimplência no médio e longo prazo. E médio e longo prazo para fins de custeio é de 1 a 2 anos, 3 anos no máximo, né? Nós já temos uma Selic altíssima, então aqui o produtor estava acostumado a pegar crédito de 3, 4, 5, 6, 8%, 9%, 12% ao ano, tem que se acostumar com juros de 15, 18, 22, 25, fora aquilo que é embutido na operação de crédito aí, de produtos bancários que são colocados obrigatoriamente, né, na operação para o produtor comprar e poder fechar o pacote, né? Então, os juros ficarão mais altos, a inadimplência com certeza vai aumentar. Nós teremos grandes notícias aí
de produtores entrando em recuperação judicial, buscando alternativas de renegociação, e o mercado de crédito vai ter que se ajustar a essa nova realidade. Ou ele dá crédito para quem está inadimplente, quem está em dificuldade, ou ele fica sem dar crédito. Tá? Meu amigo, vamos esperar por tempos melhores, torcer para que as coisas fiquem melhores para o agro, não só para o agro brasileiro, a economia de uma forma geral, né? A gente falou agro porque nós vivemos do agro e a gente vê o esforço que o produtor faz, sendo tão eficiente, mas infelizmente vive num país nada eficiente. Matheus, obrigado pela sua colaboração, pela sua participação conosco, foi um prazer conversar com você. Obrigado, Divino. Essas palavras que você deixou aqui são muito importantes. Isso aqui são apenas constatações das estatísticas, né? Nós não estamos sendo pessimistas. A realidade está posta e está acontecendo. Nossa torcida, é claro, é de um Brasil melhor, de um agro melhor, e que todos consigam sair dessa situação e prosperar. Muito obrigado. O negócio, gente, é acreditar que podemos ter dias melhores, né? Sermos eficientes enquanto país, como os produtores rurais brasileiros são. Acreditar como os produtores rurais brasileiros acreditam. Isso é talvez a fórmula, né, que a gente precisa de cumprir. Eu conversei com o Matheus Freitas, advogado, especialista em direito do agronegócio, sócio do escritório João Domingos Advogados. E o tema da nossa entrevista foi Desafios e oportunidades do agro brasileiro na era Trump. Se você gostou da nossa prosa, deixa um gostei. Se não gostou, deixa o dislike aí pra gente. Deixa um comentário também, compartilhe com outras pessoas e se inscreva nesse canal. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.